Graça e paz, irmãos. Nós vamos falar um pouco desse tema, a realidade da vida eterna. Marco já orou aqui. E isso é maravilhoso nós sabermos que nós já podemos ter certeza de que nós podemos gozar da vida eterna. Não na sua plenitude, como nós temos falado, mas experimentar um gostinho dela, sabendo que um dia nós estaremos com o Senhor para todo sempre. O texto que nós vamos usar é João 5:24. Apesar de eu vou projetar aqui, mas os irmãos brigam comigo porque ele diz que eu não deixo o pessoal procurar. Então eu vou tentar ser um pouco mais calmo hoje e os irmãos procurar aí na sua Bíblia. João 5:24 é o texto que nós vamos ler para falarmos deste assunto. Diz assim, o Senhor Jesus falando: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Só para nós entendermos rapidamente o que está acontecendo aqui, o contexto deste capítulo 5 de João. Jesus tinha curado aquele homem que fazia 38 anos que estava paralítico. Jesus vem e cura aquele homem, e os fariseus, os religiosos, veem aquele homem pegando a sua cama, a sua esteira, onde ele ficava deitado, e vai para casa, porque Jesus diz: pega o teu leito e vai para casa. E os fariseus acham ruim, ficam tristes, ficam indignados, porque aquele homem estava carregando a esteira no sábado. E aí nós falamos que eles ficaram, ao invés de eles se alegrarem com a cura daquele homem, eles ficaram tristes porque ele carregava a esteira. Então, eles, ao invés de ele olhar para a graça, eles olham para a obra. Ao invés de eles ficarem alegres com a cura, eles ficaram tristes porque o homem estava carregando a esteira. Então, isso era muito triste na situação. E Jesus vem depois disso e faz essa declaração aqui: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. Então nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Eu quero falar algumas verdades sobre esse texto, e que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos capacite, me use, e que o Espírito Santo revele o Evangelho para cada um de vocês, dê sabedoria, dê discernimento e fale ao coração de cada um de vocês que estão aqui e vocês que estão nos assistindo pela internet também. A primeira verdade que eu quero falar nesse texto: em verdade vos digo. Irmãos, a expressão em verdade vos digo, aliás, a expressão em verdade, é quase o que nós falamos hoje, assim: eu tenho certeza absoluta. É algo contundente, é algo que quase que Jesus está dizendo assim: preste atenção, fiquem atentos ao que eu estou dizendo. Isso que eu vou dizer para vocês é algo muito importante, preste atenção nisso, porque é a própria verdade falando da verdade, a verdade encarnada, porque Jesus Cristo é a verdade encarnada. Então aqui nós percebemos que é a verdade encarnada, que é Cristo falando da verdade. E aí eu coloquei aqui um texto que diz assim: Jesus nunca falou mentira, ele nunca enganou ninguém, ele nunca prometeu e depois se esqueceu, ele é a verdade, a palavra dele é verdade, ele não usa a verdade de outras pessoas, mas a verdade é ele e está nele. Ele não precisa que alguém lhe diga a verdade flui dele. Por isso que ele diz: em verdade vos digo. Ou seja, o dono da verdade, aquele que flui a verdade, está dizendo uma verdade para os seus ouvintes e para nós hoje. Quando o Marco estava orando aqui, que nós temos certeza disso, o consolo que nos traz isso, é porque quem está revelando isso para nós, quem nos deixou a palavra revelada, é aquele que fala a verdade.
Então eu não corro o risco de duvidar, de achar que pode ser, será, então não. Eu tenho certeza, porque quem está falando é o dono da verdade. E nele nunca houve mentira, nunca houve dolo, nunca houve engano, nunca houve nada que pudesse ser contrariado ao que ele fala. Essa é a primeira verdade que eu queria falar. Uma segunda verdade que ele diz aqui é: quem ouve a minha palavra. Irmãos, ouvir é muito diferente de crer. Ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, muitas pessoas ouvem. Se você hoje for no calçadão de Londrina, andar ali durante o dia, certamente você vai ouvir alguém falando da Bíblia, você vai ouvir alguém falando do Evangelho, você vai ouvir alguém distribuindo um folheto para você. Se você ligar a televisão, você vai ouvir alguém falando do Evangelho. Nós não vamos entrar aqui na questão de certo ou errado, mas você vai ouvir alguém falando do Evangelho. Se você fizer uma pesquisa na cidade de Londrina, nos 550 mil habitantes, próximos de 600 mil habitantes, fizer uma pesquisa dizendo assim, fizer uma única pergunta: você já ouviu alguém ou algum lugar falando do Evangelho? Certamente todos vão responder: sim, eu já ouvi. Eu já ouvi. Então, ouvir o Evangelho, ouvir de Jesus Cristo, é uma coisa que muita gente, ou quase todos, aqui na nossa região já ouviu. E ouvir não tem nada a ver com crer. Não tem nada a ver com crer. Porque se você voltar ao texto aqui, Jesus coloca uma sequência: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então, neste momento, a segunda verdade que ele coloca é: quem ouve a minha palavra. E nós temos hoje basicamente 4 tipos de ouvir. 4 tipos de ouvir. O primeiro tipo de ouvir é aquele que ignora a outra pessoa. Ou seja, ele não se incomoda com o que a outra pessoa fala. Não escuta nada, finge que não escuta, ignora completamente. Um segundo tipo de ouvir é uma escuta seletiva. Isso você já sabe o que é. Ou seja, a pessoa seleciona o que quer ouvir. Só ouve aquilo que lhe interessa. E quando nós vamos para a Bíblia, só ouve aquilo que lhe agrada. Nem você fala um monte, mas só tira porções daquilo que lhe agrada o coração. Isso é uma escuta seletiva. Um terceiro tipo de escuta é a escuta concentrada. É aqui que nós entramos, nas duas últimas. Ou seja, uma escuta concentrada é aquela pessoa que presta atenção a cada palavra que está sendo dita ou lida. Ela tem interesse em aprender. Essa é uma escuta concentrada. E a quarto tipo de escuta é uma escuta na essência, ou seja, aquela pessoa que se coloca no lugar do outro. E aí nós vamos fazer essa pergunta básica para nós: que tipo de escuta nós temos para o Evangelho? Que tipo de escuta nós temos para a leitura da palavra, ou quando alguém está pregando o Evangelho aqui mesmo na igreja? Nós ignoramos totalmente, nós selecionamos. Opa, isso que o pastor falou é interessante para mim, isso eu quero. Nós selecionamos isso, só aquilo que nos agrada, aquilo que não fere os nossos ouvidos. Nós temos essa escuta seletiva, ou nós temos uma escuta concentrada, que é prestar atenção em tudo o que está sendo dito. Justamente por isso, porque tem um versículo aqui no púlpito, que ele fala mais ou menos isso, que nós temos que analisar o que está sendo pregado para ver se é verdade. E aqui o pastor Marcos já falou isso várias vezes aqui no púlpito. Se nós aqui nesse púlpito pregarmos alguma coisa que não for verdade, você deve nos questionar, você deve perguntar, você deve vir aqui e falar: isso não está certo. Agora, como é que você pode fazer isso? Se você tiver uma escuta seletiva ou se você tiver uma escuta concentrada. Então, essa pergunta eu faço para mim: que tipo de escuta que eu tenho para o Evangelho? É seletiva? Eu ignoro tudo? É concentrada? Então, isso é para nós pensarmos. Irmãos,
grande pregador do evangelho, Paulo, ele enfrentou esse problema também de pessoas que tinham escutas seletivas. E eu só vou falar o contexto aqui para nós entendermos o texto. Paulo, ele chega em Atenas, quando ele foge de Bereia pelos perseguidores dele, ele chega em Atenas e ele começa a pregar na praça. E aí na praça tinha pessoas que falavam, tinha os filósofos, tinha dois grupos, um grupo chamava epicureus e outro grupo chamava estoicos. E Paulo começou a pregar ali, falar do evangelho, a ponto de alguém falar assim, o que diz? O que está querendo dizer esse tagarela? E Paulo pregava Jesus Cristo e a ressurreição. E quando eles ouviram Paulo pregar, falou, opa, vem aqui. Nós queremos ouvir melhor sobre isso que você está dizendo. E chamaram Paulo e levaram para um lugar reservado chamado Areópago. E ali para que Paulo explicasse, pregasse, porque era algo estranho para eles. Eles ainda não tinham ouvido falar daquilo ali. Então eles levaram Paulo para um lugar reservado para continuar essa conversa, para saber o que era aquilo. E é interessante que no livro de Atos, capítulo 17, versículo 32, Atos 17, 32, está relatado o que é uma escuta seletiva. Só para nós sabermos aí o que é uma escuta seletiva. Atos capítulo 17, versículo 32, o que é que aqueles filósofos responderam para Paulo? Olha aí. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros diziam, acerca disso te ouviremos em outra ocasião. Ou seja, isso é uma escuta seletiva. Até agora estava bom, uma hora que você está falando de ressurreição, não quero, isso não presta, eu não quero ouvir sobre isso. Entendeu? E eu estava preparando esse estudo e eu disse, Senhor, será que eu não tenho uma escuta seletiva? Será que só aquilo que me agrada que eu estou guardando? Ou realmente eu tenho uma escuta concentrada, eu presto atenção, eu quero tudo o que está na palavra de Deus? Então, irmãos, é uma pergunta que eu faço para você, mas que eu faço para você com um espelho aqui na minha frente, fazendo para mim também. Será que a minha escuta para o evangelho ela não é seletiva? Eu só não quero aquilo que me agrada? Por quê? Por que eu falo isso para vocês? Porque isso é muito comum, irmãos. Se nós falarmos hoje de política, de futebol, de moda, do mercado, as pessoas ouvem com atenção, discute, argumenta, tem propriedade para falar, mas quando você vai falar do evangelho, as pessoas rejeitam. Perceberam isso? As pessoas não querem ouvir do evangelho, porque o evangelho pregado na sua íntegra, o verdadeiro evangelho, ele fere os tímpanos, ele fere os ouvidos, ele fere o coração. A verdade, as pessoas não querem ouvir. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas estudam política, mercado, moda e leem a Bíblia. Eu costumo dizer, faça o contrário. Estudem a Bíblia e lê política, comércio e mercado, para você ter o que falar. Mas estudem a Bíblia. Por quê? Porque fazendo isso nós vamos ter o que conversar da palavra de Deus. Senão fico à mercê. Alguém diz o seguinte, quando eu não me preocupo com o Evangelho, quando eu não estudo a Bíblia, eu fico à mercê de tudo que me dizem. Como que eu vou argumentar? Como que eu vou dizer isso está certo, isso está errado, se eu não tenho contato com a palavra de Deus? Se a minha escuta é só seletiva, só o que me falam, e eu pego essa porção, pego aquela porção, pego aquela outra e não tenho uma visão, uma absorção completa. E é interessante que Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo já advertia Timóteo a respeito deste assunto. Isso não é coisa nova. 2 Timóteo 4, 3, Paulo já falava para Timóteo, Timóteo, tome cuidado, presta atenção sobre este assunto. Olha aí o que ele diz. Paulo diz assim, porque virá tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas.
Irmãos, Paulo disse para Timóteo: Timóteo, vai chegar um tempo que isso vai acontecer. Eu posso dizer para você categoricamente: esse tempo já chegou. Esse tempo é hoje. Esse tempo nós vivemos ele, onde as pessoas não querem ouvir a verdade, mas as pessoas querem ouvir, querem como coceira no ouvido, querem ouvir aquilo que lhe agrada. E isso é interessante, que às vezes você vai falar com a pessoa fala: eu não quero ouvir isso. Você não tem uma palavra de bênção? Você não tem algo bom para falar para mim? Não, eu tenho o evangelho para falar para você. E é interessante, as pessoas não gostam de ouvir aquilo que fere o seu coração. Não gostam de ouvir aquilo que fere os seus ouvidos, que agridem o seu ego, principalmente quando se trata de pecado. Principalmente neste assunto. Quando trata de pecado, as pessoas não gostam de ouvir. As pessoas rejeitam esta palavra. Gostam de receber energias positivas, pensamentos positivos, palavras do bem, mas a palavra do bem não querem. A palavra do bem, a Bíblia, não querem. Muitos não querem a verdade. Não querem ouvir a verdade. Querem, como Paulo disse para Timóteo: Timóteo, eles terão coceiras no ouvido e cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Falem para mim o que eu quero ouvir. Falem só o que eu quero ouvir, só o que for gostoso, só o que for bom. Isso é uma escuta seletiva. E nós percebemos, irmãos, que não foram poucas as vezes que Paulo, ao terminar de pregar, as pessoas rejeitavam a mensagem de Paulo. E eu estou falando de Paulo, tá? De Paulo, quanto mais o Flávio. Então, Paulo terminava de pregar e as pessoas rejeitavam o que ele pregava, não queria o evangelho. E Paulo, certa vez, chegou em Roma e ali ele fez uma defesa do evangelho. Os líderes gostaram e falaram assim: Paulo, nós queremos ouvir melhor sobre isso daí, porque há rumores, há boatos do que a mensagem que você prega é contra a lei. Então nós queremos ouvir melhor sobre isso que você está pregando. E Paulo, em Atos capítulo 28, versículo 23 e 24, ele faz uma reunião com todos aqueles irmãos que vieram para ouvir o que Paulo tinha para pregar. Atos capítulo 28, versículo 23 e 24, ali acontece uma reunião, e eu quero que você preste atenção num detalhe. Aliás, tem vários detalhes, mas vamos ver se você está com uma escuta concentrada nesse texto aqui. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram um grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição do testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Vocês prestaram atenção nesse texto, num detalhe? Irmãos, tem vários detalhes, mas Paulo pregou o dia inteiro. Paulo falou de manhã até a tarde. Paulo pegou o Velho Testamento, que era a Bíblia que ele tinha, os profetas, salmos, e ele expôs o Evangelho. Ele pregou Jesus Cristo durante o dia inteiro para aquelas pessoas, de manhã até a tarde. E olha o que diz o final do versículo: outros, porém, continuaram incrédulos. Então, a pregação do evangelho aconteceu o dia todo, e muitos não creram. Uns creram, mas muitos não creram. Irmãos, crer é uma sequência do ouvir. Jesus disse, nesse versículo que nós lemos: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Como eu falei até agora, ouvir somente
não basta. Eles ouviram o dia todo e não creram. Mas aí a terceira verdade é crer naquele que me enviou. Ou seja, só ouvir não é suficiente. Precisa crer naquele que enviou Jesus Cristo. Ou seja, crer no Pai, crer no Filho, crer no Espírito Santo. Quando Jesus Cristo disse assim, crer naquele que me enviou, ele está dizendo, vocês precisam crer em mim. Ele falou numa certa ocasião assim para os fariseus, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Só que vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, a vida eterna está aqui, na presença de vocês, e vocês não querem. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E o que significa crer naquele que me enviou? Significa que o Filho e o Pai estão ligados, que o Filho e o Pai são um, como ele disse no próprio livro de João 10:30. Eu e o Pai somos um. Significa crer no Deus Pai Todo-Poderoso que enviou Jesus Cristo e crer em Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador e Senhor. O próprio João, ele escreve isso na sua primeira carta, 1 João 5:12, ele ratifica sobre essa questão da salvação estar em Cristo Jesus. 1 de João 5:12, ele diz assim, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, não há meio termo, não há discussões, não há se, porém, talvez, não. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E é interessante que não fica só em João, os outros escritores da Bíblia ratificam isso, confirmam isso nos seus escritos. Pedro fala isso também, em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, Pedro fala dessa ligação, Pedro fala dessa relação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que ele diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ele começa se identificando, para não ter dúvida, ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo, e aqui vem a relação trinitária, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, na obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Percebe a relação da Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí ele conclui essa saudação, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, ele está ratificando aqui, ele está informando a relação trinitária, a relação da Trindade, que não há hierarquia, que ali é o único Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque quando Jesus diz isso, a quem crê naquele que me enviou, ele está dizendo assim, quem crê em mim. Porque aquele que me enviou e eu somos um único, somos um só. E para mais 2 versículos que eu quero colocar aqui, para nós melhorarmos essa interpretação, para nós definirmos essa interpretação da relação de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou colocar aqui João 14:26 e João 15:26. Olha que coincidência, olha que coisa interessante. João 14:26 e João 15:26. Presta atenção no detalhe que eu coloquei até em negrito aqui. Ele diz assim, Jesus falando, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Vou parar aqui. Olha o 15:26.
Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Percebe que no primeiro é o Pai que vai enviar no meu nome. No segundo é eu que vou enviar da parte do Pai. O primeiro ele termina dizendo: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O segundo ele termina: o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Essa é a relação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso eu volto a dizer: quem crê naquele que me enviou, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, quem crer em Cristo Jesus, tem a vida eterna. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, eu disse. Irmãos, e utilizando o mesmo texto de Paulo, lá em Atenas, no Areópago, agora eu quero diferenciar, eu quero ressaltar aqueles irmãos que passaram do estágio do ouvir para o estágio do crer. Atos capítulo 17, versículo 34, enquanto uns ficaram inertes, ficaram alicerçados na sua religião, outros creram na mensagem que Paulo estava pregando. Olha aí Atos 17, 34, o que diz? Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Enquanto uns ficaram incrédulos, dizendo: sobre isso nós te ouviremos em outra ocasião, estes creram. Estes ouviram a mensagem e creram. Por isso que diz: quem ouve e crê na minha palavra. Ouvir somente não basta, é preciso crer. E quem crer tem uma consequência para quem crê: tem a vida eterna. E essa é mais uma verdade que eu quero falar, a quarta verdade desse texto. Quem crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Irmãos, o Senhor está afirmando categoricamente: tem a vida eterna. Não há dúvidas com relação a isso. Não há questionamentos com relação a isso. Não há será? Pode ser que não? Talvez, não há dúvida. Quem crer tem a vida eterna. É aquilo que o Marco falou aqui agora há pouco na oração. É a certeza de que nós temos a vida eterna. Qual que é o tema desta mensagem? É a realidade da vida eterna. Não na sua plenitude, mas nós como cristãos, que já recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós podemos encher o nosso pulmão e dizer: eu tenho a vida eterna. Porque essa vida eterna, ela foi conquistada pelos méritos de Cristo, e não pelos seus méritos. Às vezes nós falamos: mas será que eu posso dizer? Será? Não é prepotência? É prepotência se fosse pelos meus méritos. Mas como essa vida eterna não é pelos meus méritos, não é pelas minhas conquistas, mas é pelas conquistas e pelos méritos de Cristo, Ele está dizendo: olha, você que crê, que ouve e crê, você pode dizer: eu tenho a vida eterna, não na sua plenitude, porque isso vai acontecer quando acontecer aquilo que o Marco leu aqui de Mateus 24, na volta do Senhor Jesus Cristo. Nós já podemos saborear um pouco disso, porque quem falou isso, irmãos, é o dono da verdade. Quem falou isso é aquele que não mente. Quem falou isso é aquele que a verdade flui dele, que ele não precisa pegar a verdade de ninguém. Ele é a verdade, e mais que isso, Ele é o caminho, e mais que isso, Ele é a vida, e mais que isso, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então isso para nós é consolo,
Isso para nós é alegria, isso para nós é satisfação, em saber que nós já podemos gozar da realidade da vida eterna. Eu vou ler João 3, de 14 a 16, que o Senhor está afirmando categoricamente isso que nós estamos falando agora. João 3, de 14 a 16, ratificando João 5, 24. É assim, ó. Olha, ele dá um exemplo do Velho Testamento. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado, para que todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Que maravilha, que certeza gostosa de ouvir isso. E como eu disse, não resta, irmãos, dúvidas para a argumentação. Não resta dúvidas para o ser. Não resta dúvidas para o será. E aí eu vou mais fundo nisso. Quando nós questionamos sobre isso, é um sério sinal de incredulidade. Quando eu digo será, é um sério sinal de incredulidade. É um sério sinal de que as obras estão tomando o lugar da fé. Quando eu digo, será que isso é verdade? Eu intrinsecamente estou dizendo o seguinte, eu faço melhor. Se eu digo, isso pode não ser verdade, eu estou dizendo o seguinte, eu faço melhor. E isso é incredulidade. E isso que passe longe do nosso coração. Que essa passagem seja verdade na nossa vida, seja realidade na nossa vida, que a vida eterna seja realidade na nossa vida, porque é uma realidade para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que já receberam Cristo Jesus como seu suficiente Salvador, para aqueles que têm fé em Cristo Jesus, para aqueles que ouvem e crê naquele que enviou. Percebam que a vida eterna, ela não é aleatória, ela é consequência dessas verdades que eu acabei de dizer. Qual verdade? Verdade de quem ouve e de quem crê. Aí a vida eterna é consequência disso. Ter a vida eterna, irmãos, significa que nós já podemos sentir o gostinho dela, como eu disse. Jesus, respondendo a um questionamento de Marta, lembra de Marta, a irmã de Lázaro, quando Lázaro morreu, e eles mandaram avisar Jesus que Lázaro tinha morrido, e Marta disse assim para Jesus, Jesus, se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lembra dessa pergunta que Marta fez? E Jesus dá uma resposta para Marta, em João 11, 25, 26, que é uma resposta fabulosa. Marta fala para ele, Senhor, ela faz esse questionamento, ou este consolo, ou essa tristeza, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus responde em João 11, 25, 26, assim, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele faz a pergunta para Marta, você crê nisso, Marta? Você crê nisso? Você crê nisso, Flávio Scanavês? Você crê nisso, irmão? O Evangelho é uma realidade para você? A vida eterna é uma realidade para você e para mim? Crês nisto? Ou o Evangelho é só uma conversa da boca para fora? É uma pergunta que eu, da mesma forma que eu estou fazendo para vocês, como se tivesse um espelho aqui. Você crê nisso? Você ouve a palavra de Deus? Você crê naquele que te enviou? Que enviou Jesus Cristo? Se você crê, você pode encher o peito e dizer, eu tenho a vida eterna. Crês nisto? Eu creio.
Eu creio, porque como eu disse há pouco, eu creio porque foi conquistada pelos méritos de Cristo e não pelos meus méritos. E o que dizer então de João 3,18? Esse é um versículo categórico, João 3,18. Ele diz assim: quem nele crê, em quem que nós estamos falando? Em Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crer em Cristo não é condenado, mas quem não crê não será, já é condenado, porque está rejeitando a quem? O Filho unigênito de Deus. Tem rejeitado o Senhor da vida, tem rejeitado o dono da vida, tem rejeitado o dono da vida eterna, tem rejeitado o Senhor dos senhores, tem rejeitado o Salvador, que é Cristo Jesus. Uma quinta verdade, voltando a repetir o versículo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E aí vem, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, que alegria, que alegria. Não entrará em juízo. Os que creem em Cristo não entram em condenação, ou não entram em juízo. É a certeza da palavra proferida pela verdade encarnada. Quem é a verdade encarnada? É o próprio Cristo. Ele é a verdade encarnada, e é Ele que está dizendo isso, que quem crer nele não entrará em condenação, ou não entrará em juízo, que já passou da morte para a vida. Irmãos, que coisa maravilhosa, que morte é essa que ele está dizendo que nós já passamos, ou aqueles que creem em Cristo já passou? É um paradoxo que eu vou dizer para você, mas é a morte que nós nascemos com ela. Mas como é isso? A morte que eu nasci com ela é a morte que você nasceu com ela. Porque quando você nasceu, você não nasceu filho de Deus. Você nasceu longe de Deus, desviado de Deus. Você nasceu, o que diz Efésios 2:1. Ele diz assim: Ele nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Assim que nós nascemos, mortos nos nossos delitos e pecados. Essa morte que nós nascemos com ela, desta morte nos nossos delitos e pecados que Ele nos livrou, que Ele nos transportou. A Bíblia diz que Ele nos transportou do lamaçal de pecado para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu uma nova vida. Ele desfez, Ele matou o nosso velho homem na cruz do Calvário. Ele arrancou as nossas vestes sujas e nos deu novas vestes. A Bíblia diz: despiu-nos do velho homem e revestiu-nos do novo homem. É isso que significa passou da morte para a vida. Eu estava morto para Deus, longe de Deus, longe do Israel celestial, desgarrado da família de Deus, mas Ele me deu vida, Ele me vivificou, Ele me salvou. Tudo é nele, irmãos, tudo é nele. A Bíblia diz que aprove a Deus que residisse nele toda a plenitude. De quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando do Filho de Deus, do Cristo Jesus, o mesmo que falou esse versículo de João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Irmãos, por que eu falo dessa morte? Eu falo da morte porque é uma morte espiritual. A morte espiritual é o estado do homem natural, ou do homem não regenerado, que ainda permanece nos seus pecados, alienados da vida com Deus e destituído do Espírito. Mas aqueles que foram chamados a crer, passaram do estágio da morte espiritual para filhos de Deus. Para esses, o Senhor, como ele diz em 2 Coríntios 5:17, Ele arrancou os nossos trajes antigos e nos deu nova roupa, nos deu nova vida.
2 Coríntios 5,17, ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha lá. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que coisa maravilhosa, irmãos. As coisas antigas, o que é coisas antigas passaram? Eu vou responder isso citando Romanos 6,6, que diz assim: sabendo isto, saibam disto, fiquem cientes disto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Irmãos, o nosso velho homem foi para a cruz do Calvário. O nosso Adão foi para a cruz. A nossa velha natureza foi crucificada com Cristo na cruz do Calvário. As coisas velhas já passaram. Aquilo que nos atraía não nos atrai mais. Aquilo que era prazeroso não nos traz mais prazer. As concupiscências da carne, as cobiças do mundo, os prazeres do mundo não são mais prazeres para nós. O que Paulo diz em Romanos 6, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não tem mais nada neste mundo que nos atrai. O que nos atrai é Cristo. Colossenses 3:1, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, ou seja, as coisas deste mundo não devem ter prioridade nas nossas vidas em detrimento das coisas espirituais, das coisas eternas, das coisas que não têm fim. Porque nós passamos da morte para a vida. Nós não somos mais filhos da ira, como diz Efésios, agora nós somos filhos de Deus. Não porque eu e você merecíamos, mas porque nós fomos tornados filhos de Deus, por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E onde que aconteceu essa ruptura desta velha vida, dessas coisas antigas para as coisas novas? Essa ruptura aconteceu na cruz do Calvário, aonde o Filho de Deus derramou ali até a última gota do seu sangue em nosso favor. Aquele sacrifício vicário, aquele sacrifício substitutivo, aquele sacrifício que nos incluiu, para que quando ele fosse ressuscitado, nós pudéssemos ser ressuscitados com ele para uma nova vida. Irmãos, isso é evangelho. Isso é evangelho. E como que pode acontecer isso? Pode acontecer o que eu vou ler para você aqui, ó. Pode, porque quando cremos que nascemos separados de Deus, quando nós chamamos isso teologicamente de depravação total, onde o homem por si só não tem condições de se arrepender. Irmãos, eu e você não tínhamos condições de nos arrepender por nós mesmos, mas ele precisa da ação do Espírito Santo para isso. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age na vida do homem, ele leva o homem ao arrependimento de seus pecados e a buscar a Deus, algo que ele não consegue fazer sozinho. O homem natural não busca a Deus, ele não tem prazer nisso, pelo contrário, ele se esconde de Deus, ele foge de Deus. Mas quando o Espírito Santo age no coração do homem, quando o Espírito Santo converte aquele coração pecador a Deus, este mesmo homem que não tinha interesse, ele passa a ter interesse, ele passa a buscar o Senhor, ele passa a gostar da Bíblia, ele passa a gostar das conversas espirituais. Por quê? Porque o Espírito Santo mudou o coração dele, não ele por si só. Porque o Espírito Santo fez com que ele passasse da morte para a vida.
ele passasse da morte espiritual para a vida com Cristo. É o que diz o texto que nós lemos. Irmãos, Paulo escrevendo aos Colossenses esclarece, em Colossenses 3:3, esclarece isso de forma maravilhosa. Ele diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, que maravilha! Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você sabe quem pode tirar isso de você? Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém pode desfazer isso, porque isso foi feito pelo Senhor na cruz do Calvário. A tua vida, se você crê em Cristo Jesus, a tua vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Eu vou tentar traduzir. A tua vida está guardada juntamente com Cristo em Deus. Nenhum inimigo pode ir lá e tirar. O diabo não pode fazer isso. Os problemas não podem fazer isso. Tirar a nossa vida que está guardada juntamente com Cristo em Deus. Irmãos queridos, e isso ninguém pode tirar porque ela foi feita, ela foi conquistada pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. Eu quero ir para a conclusão fazendo a leitura do livro de João, capítulo 6, versículo 40. Ele fala de João 5:24 e ele complementa de uma forma maravilhosa. Ele diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. Até aqui é João 5:24. Olha como que ele completa: e eu o ressuscitarei no último dia. Ah, irmãos, que maravilha isso! E eu o ressuscitarei no último dia. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 17, ele esclarece isso, porque é muito mais fácil eu colocar esse texto aqui, que o próprio texto esclarece o que é isso, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 17, ele diz assim, escrevendo, por exemplo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Presta atenção, uns estavam tristes porque eles não tinham a esperança da ressurreição. Quem é a nossa esperança? É Cristo. Então, como os que não têm esperança, porque cremos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, com Cristo. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E agora, irmãos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Rapaz, isso é motivo de um glória a Deus, de um aleluia. Obrigado, Senhor, porque aquele que ouve a palavra, crê naquele que enviou, tem a vida eterna, já passou da morte para a vida e será ressuscitado no último dia. Aleluia! Glória a Deus! Porque isso foi conquistado pelos méritos de Cristo e não por mim
e nem por você. Esta passagem, irmãos, maravilhosamente explicada por Paulo, nos dá segurança, revelação, certeza e consolo. Principalmente diante de tudo que nós temos passado. E eu quero terminar essa mensagem com algumas aplicações para nós refletirmos. Aplicações sobre a bendita esperança do retorno do Senhor. Quais são essas esperanças que o retorno do Senhor nos dá? Primeiro, um encorajamento para continuar evangelizando. Irmãos, nós precisamos continuar pregando a palavra, nós precisamos continuar evangelizando, nós precisamos continuar falando, nós precisamos continuar testemunhando, falando das verdades da palavra, falando dessa certeza, falando do Evangelho, falando de Cristo, porque tem muitas pessoas que ainda não têm esta certeza, que não tem Cristo, que não foi convertido. Tem muita gente que está no mundo, achando que este mundo está lhe oferecendo coisas boas, mas este mundo está oferecendo só podridão, só perdição, só coisas erradas. Por isso nós precisamos continuar falando. Existe uma solução, existe salvação, existe coisa melhor do que isso. E a certeza do retorno de Cristo nos encoraja a isso, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja, Ele vai voltar para buscar o seu povo. Uma segunda aplicação, que nos encoraja a santificação. E santificação é pessoal, é particular, é você com Deus, é eu com Deus, é me dedicar à leitura da palavra, é me dedicar à oração, é me dedicar ao relacionamento com Ele, é me dedicar ao crescimento neste relacionamento, é querer estar com o Senhor, é buscar a presença dEle, é não trocar o Senhor pelas comidas podres deste mundo, é não trocar o Senhor por qualquer outra coisa que as pessoas trocam. É a santidade, irmãos. Santidade é coisa séria. Santidade é sair do profano para o sagrado. Santidade é deixar as coisas do mundo para as coisas de Deus. É pedir pelo Espírito Santo que nos ajude nesta caminhada contínua, perene, progressiva, porque santificação não chega no ápice. Eu não posso chegar e dizer, eu já me santifiquei o suficiente. Não existe isso. É sempre um processo contínuo até a volta do Senhor. Mais uma aplicação. Esta certeza da vida eterna tira-nos o medo da morte. Tira o medo da morte. Você tem medo da morte? Que medo você tem da morte? Se a palavra de Deus diz que quem crê no Filho, quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, o que pode fazer a morte física? Pode antecipar a minha chegada na vida eterna. Então esta certeza tira o medo da morte. Outra, leva-nos a uma vida séria com Deus. Irmãos, o Evangelho não é brincadeira, não é oba-oba, não é, se eu não tiver nada que fazer, eu vou ler a Bíblia. Não, o Evangelho é a prioridade, o resto é tudo secundário. Então, a certeza da volta do Senhor nos leva a uma vida séria com o próprio Deus. Mostra-nos, que eu já falei, que a vinda dele é uma certeza e nos consola diante de tantas mazelas deste mundo. Nos consola diante deste vírus que tenta nos amedrontar, nos consola diante de tantas notícias que nós estamos ouvindo diariamente, tantas pessoas que estão nas suas casas isoladas, tremendo de medo, porque eu volto para aquele texto que diz, se entristecem porque não têm esperança,
Porque para nós, os crentes, aqueles que creem verdadeiramente, nós já podemos dizer, como eu coloquei aqui no tema, a realidade da vida eterna. Irmãos, a vida eterna, eu vou repetir mais uma vez, é uma realidade para o Filho de Deus. Você pode encher o seu pulmão e dizer, eu tenho a vida eterna. Ô prepotente, prepotente se fosse eu que tivesse conquistado, mas se foi o Senhor que conquistou para mim, então eu posso dizer baseado na palavra dele. E eu quero terminar verdadeiramente como Paulo terminou primeiro a Tessalonicenses capítulo 13, quando ele diz assim no versículo 18, ele diz assim para os irmãos, irmãos, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Palavra que ele falou aqui de 13 a 17, que na volta do Senhor nós estaremos com ele para todo sempre. Existe palavra mais consoladora do que esta? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.